O programa a seguir mostra evidências de uma descoberta arqueológica recente. Cientistas e teólogos não chegaram a um acordo quanto à sua natureza e implicações, e restam dúvidas. Convidamos os espectadores a tirar suas próprias conclusões. Uma descoberta inacreditável. É aqui. Com certeza é aqui. Uma afirmação surpreendente. O sepulcro de Jesus foi encontrado. O corpo de Jesus deve ter ficado aqui. Uma controvérsia sem precedentes. Quite frankly, give me a call when somebody's got the real evidence on something like this. Será que a tecnologia do século XXI é capaz de fornecer esta evidência? Estamos aumentando os limites da arqueologia. E agora, uma segunda tumba forneceria a prova definitiva? O que é isso? Oh! Isso é um símbolo cristão de ressurreição. O enigma da ressurreição. É uma das imagens mais icônicas do cristianismo. Na primavera do ano 30 d.C., Jesus é crucificado em Jerusalém por autoridades romanas. Os evangelhos concordam que José de Arimateia, um rico membro da mais alta corte de Jerusalém e discípulo secreto de Jesus, tomou conta do corpo. Mas o que ocorre em seguida não fica tão claro. Os cristãos acreditam que Jesus foi colocado em uma tumba perto do local de sua crucificação e depois de 3 dias ressuscitou, deixando o sepulcro vazio para trás. Igreja do Santo Sepulcro, Jerusalém. A tradição afirma que a Igreja do Santo Sepulcro foi construída no local, mas jamais foram encontradas provas arqueológicas. Outro relato baseado no Evangelho de Mateus afirma que Jesus foi sepultado em uma tumba sem uso que José de Arimateia havia destinado à sua própria família. Mais uma vez, nenhuma evidência deste túmulo foi encontrada. Abril de 1980. Tudo muda em 1980. Em Talpiot, um bairro de Jerusalém, a 3 quilômetros da Igreja do Santo Sepulcro, arqueólogos descobrem uma tumba de 2000 anos de idade. Ela tem marcas estranhas, ao contrário das que já haviam sido descobertas. Os arqueólogos removem 10 ossários ou urnas de calcário de seu interior. Em seguida, o túmulo é cimentado e um condomínio é construído sobre ele. Mas em 2007, o cineasta Simha Jakobowicz redescobre a tumba. É inacreditável. É aqui. Uma nova análise arqueológica leva Simha a uma conclusão chocante. Ele está convencido de que encontrou o sepulcro da família de Jesus. Ele justifica sua teoria radical no fato de que as 6 urnas encontradas no túmulo têm inscrições de nomes associados a Jesus e a sua família. Há o nome de uma mulher, Maria Mene. É a versão grega de Maria. Foi sugerido que sua grafia única só pode ser associada a Maria Madalena, uma das companhias mais celebradas de Jesus. Há também o nome de Maria, que é associado à mãe de Jesus. Há ainda José, o apelido de um dos irmãos de Jesus. E o mais surpreendente, neste conjunto de nomes, há também Jesus, filho de José. Apesar de as implicações serem chocantes, alguns estudiosos aceitam esta possibilidade. As tumbas ao redor de Jerusalém estão sendo lentamente reveladas e, em alguns casos, destruídas. E não é tão improvável que uma equipe de construção tenha encontrado o sepulcro de Jesus. Essa tumba de Talpiot pode ser o túmulo da família de Jesus. Quando a história é revelada, nem todos aceitam a teoria proposta. This is front page news. It's on all the evening broadcasts. This is very much the talk of Jerusalem. For me, it represents the worst kind of biblical archaeology. I don't see the evidence for it anywhere. I'm going to base my beliefs on the scriptures, which hold together far better than the kind of farcical documentary we're talking about here. Enquanto a polêmica aumenta, Simha e sua equipe concentram-se em outro sítio arqueológico. Ele espera que o local forneça evidências adicionais para apoiar suas alegações.
é um segundo túmulo, localizado a menos de 60 metros do suposto sepulcro de Jesus. Acho que é a tumba. É para lá que nós vamos. É perfeito. Este túmulo foi descoberto em 1981, quando perfurações em uma obra o expuseram acidentalmente. Arqueólogos entraram na tumba através de um buraco no teto, fizeram algumas anotações e esboçaram o mapa da caverna mortuária. Grupos religiosos ortodoxos que acreditam que qualquer intromissão perturba os mortos forçaram os arqueólogos a sair do sepulcro. Mas antes, eles tiraram estas fotos em preto e branco, encontradas recentemente. A tumba foi fechada. Com propósitos religiosos, um cano foi instalado em seu teto. Em 2009, foi jogado cimento pelo cano, impedindo o acesso à tumba. Mas ele ainda serve para sinalizar que o túmulo está em algum lugar abaixo deste condomínio de apartamentos. Simha e sua equipe acreditam que esta segunda tumba possa pertencer a alguns dos primeiros discípulos de Jesus, até mesmo a José de Arimateia. Os dois sepulcros foram encontrados em um monte, separados das outras cavernas mortuárias da região. Parece que eles estão localizados na propriedade de um homem rico do século I, que teria uma prensa para a produção de vinho e um local para banhos rituais. E há pistas de que este monte de Talpiot era uma espécie de centro do poder político e religioso. Aqui atrás temos o Heródion, que é a tumba de Herodes, considerado o rei dos judeus. E quando eu me viro para cá, temos o Templo de Jerusalém. E atrás de mim, temos um monte do Mau Conselho, que tradicionalmente é o local onde os sacerdotes se reuniram para condenar Jesus. Então nós temos que pensar que essa localização pode ter algum significado maior do que só um túmulo foi encontrado em Talpiot, num condomínio, para se ter um significado estratégico. Simha começa a se convencer de que o atual bairro de Talpiot é a propriedade de José de Arimateia. Além disso, em hebraico, Arimateia significa 2 montes. E esta área de Talpiot ainda é marcada por 2 montes. Se Simha encontrar evidências de que esta segunda sepultura pertence a José de Arimateia, seria um grande passo para sustentar sua afirmação original, de que a 60 metros de distância está o sepulcro da família de Jesus. O primeiro desafio é chegar à tumba, que está debaixo deste prédio. Podemos engatinhar por aqui. Entendi. Mas antes de a busca ser iniciada, caos. O Haredi é um grupo judeu ultra-ortodoxo e não quer que os mortos sejam perturbados. O grupo consegue interromper a escavação, como fez com a exploração original em 1981. Simha e o produtor Felix Golubev vão até o Centro de Vida Haredi para encontrar o rabino responsável pelos ativistas que interromperam a investigação. Eles precisam chegar com um certo ar conciliatório. Após horas de negociações a portas fechadas, o rabino Haredi concedeu exploração limitada à tumba, contanto que Simha e Félix sempre avisem o que pretendem fazer e nunca encostem nos ossos dos mortos. Com o problema resolvido, Félix consegue o mapa desenhado quando a sepultura foi descoberta em 1981. Eles sabem que o mapa não é 100% preciso e não têm certeza do ponto de localização exato da tumba abaixo do condomínio. Mas ela não pode estar muito longe do cano que foi instalado. Que bom. Eles estão convencidos de que pelo menos uma parte do sepulcro está abaixo deste corredor. Será que estão certos? Eles sabem exatamente como descobrir. Com um radar de penetração no solo.
O aparelho envia um sinal de radar abaixo da superfície, detectando materiais incomuns, ou neste caso, um vácuo. O equipamento escaneia o corredor inteiro, procurando por espaços incomuns entre os pisos. Os cálculos de Félix os levam a um pequeno canto. É o meu canto mágico. Viu alguma coisa? Tem alguma coisa aqui. Dá pra ver aqui a beira do buraco. Tá, mas resumindo, o Félix acertou o lugar pra gente colocar a... Sonda. A sonda, isso. Sim, acertou. Tem uma área que fica uns 60 centímetros junto à parede. E depois 40 centímetros longe da parede. E então... Félix acredita que a única entrada da sepultura seria um espaço não muito maior do que uma folha de papel. Eles podem ter encontrado o sepulcro. Agora, precisam achar uma maneira de acessá-lo. Jerusalém. Usando um radar de penetração no solo, Simha, Félix e sua equipe localizaram uma tumba do século I depois de Cristo, debaixo de um prédio de Jerusalém. Mas eles ainda não sabem como acessá-la. Temos que achar um jeito de entrar. Vamos responder. Juntaram-se à equipe o historiador James Tabor e o arqueólogo Rami Arav, que não estavam envolvidos com a investigação do sepulcro da família de Jesus. Eles receberam permissões especiais para explorar a sepultura. A ideia é cavar aqui nesse canto. Então... Devido a um compromisso firmado com ativistas religiosos, eles precisam encontrar um meio de explorar a tumba sem entrar nela. Toronto, Canadá. A solução pode estar neste pequeno depósito no Canadá. A equipe solicitou a ajuda de Walter Klassen, um lendário construtor de animatrônicos e de plataformas com câmeras robóticas para televisão e cinema. Fazemos todos os softwares, os eletrônicos, a maquinaria, é tudo feito aqui. O desafio de Walter é construir um braço robótico munido de uma câmera que seja capaz de passar por uma pequena abertura. O dispositivo também deve ser manobrável o bastante para que a equipe consiga documentar cada centímetro da sepultura e de seus ossários. Pedi para um arquiteto desenhar essa planta com o esboço da tumba sobreposto no desenho. Félix tem alguma ideia das dimensões do sepulcro. Qual é mesmo a estimativa da altura da tumba? Eu acho que tem de 1 metro a 1,5 metros. Fica bem difícil, porque essa altura limita a chance de entrar com a câmera, virá-la e fazê-la se movimentar. Um detalhe que você tem que levar em conta é que se a gente entrar... O especialista em câmeras remotas Bill Tarrant mostra a Walter a câmera que pretende usar para gravar imagens na confinada sepultura de 1 metro de altura. Qual é o peso dela? 1,8 kg. Então vamos ter que acoplar isso na ponta de um braço de 3 a 4 metros. É isso mesmo. A câmera está alojada numa caixa de metal e é pesada. Mas se eles conseguirem acesso à sepultura e ela tiver relação com os primeiros discípulos de Jesus, o que poderão encontrar? O que seria um símbolo cristão antigo? Roma, Itália. Simha viaja até Roma, um dos poucos lugares do mundo onde símbolos cristãos antigos ainda podem ser vistos. As catacumbas são quilômetros e quilômetros de túmulos localizados abaixo das ruas da cidade. Robin Jensen, especialista em arte cristã antiga, indica os símbolos cristãos. Nesse lugar, especificamente nessa catacumba, esse seria um dos símbolos mais antigos. De que época ele é? Não pode ser mais antigo do que o século IV. Aqui vemos 3 dos símbolos cristãos mais antigos. O Chi-Rho, as 2 primeiras letras gregas da palavra Christus. A âncora, um símbolo de fé. E um peixe com escamas e guelras, o símbolo de Cristo. Mas a imagem bíblica mais popular nas catacumbas é Jonas e a baleia. Nossa! Esse aqui é o Jonas. Jonas é cristão? Sem dúvida. Essa história é muito importante para a arte funerária, principalmente, e é a mais popular. Por que é a mais popular? Porque conta uma história de morte e ressurreição. Jonas, assim como Jesus, morreu. Mas ressuscitou quando foi regurgitado. Foi cuspido. Ou cuspido.
E isso até no Novo Testamento é um sinal da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando vemos Jonas sendo cuspido, é um símbolo cristão essencial. Até o meio do século IV. Depois ele desaparece. Jerusalém, abril de 2010. Após meses de preparação, a equipe reúne-se em Jerusalém na tentativa de desvendar o maior segredo do cristianismo. Leste de Talpiot, Jerusalém. Estamos fazendo história. A polícia está aqui, a autoridade de antiguidades de Israel também. Temos supervisão religiosa e uma associação de moradores. E onde está a tensão? Não quero tensão, quero descoberta. Está funcionando? Perfeitamente. Tá, primeiro passo. Buraco pequeno. 6 centímetros? Isso mesmo. Se for o lugar certo, vamos para o segundo passo, que é o buraco de 20 centímetros. 20 centímetros. Legal. Vamos lá. metro e 65. 1,65. A equipe já perfurou 60 centímetros a mais do que os cálculos sugerem. É muito. É possível que estejam perfurando o local errado. Pensando bem, acho que temos que perfurar em ângulo para começar. Entrar, ver onde estamos e depois tomar uma decisão. A gente pode furar mais 1 metro no mesmo buraco. Não, antes vamos furar em ângulo. E depois perfurar em ângulo. Vamos tentar entrar. Vamos ter a satisfação de entrar. Eu quero entrar. Eles resolvem perfurar em ângulo. Já entrei! Após anos de muito esforço e pesquisa, este é o momento pelo qual esperavam. Estou vendo o fundo nitidamente. Ótimo. Ei, estamos bem onde você falou que seria. É? Tinha 100% de razão. A equipe já conseguiu uma entrada para o túmulo, mas o único jeito de explorá-lo é com o braço robótico, que ainda está sendo testado em um laboratório. Talpiot, junho de 2010. Walter Klassen junta-se à equipe de arqueólogos e investigadores no bairro de Talpiot, em Jerusalém. Seu braço robótico recém-criado será usado pela primeira vez. Ele foi projetado por encomenda para explorar uma tumba antiga localizada abaixo de seus pés. Uma tumba que o cineasta Simha Yakubovich acredita ser de José de Arimateia, o homem que sepultou Jesus. Intencionalmente, o braço conta com pouca tecnologia. Alavancas simples controlam seus movimentos. O ar comprimido é injetado no sistema por meio de mangueiras de borracha que marcam todos os comandos. A equipe está a poucos momentos de finalmente revelar os segredos da sepultura. Ótimo, excelente, olha só. 2 buracos de acesso serão usados. Uma câmera menor é colocada em um deles e baixada na tumba primeiro. Ela será apontada para o braço robótico para ajudar Walter e Bill a comandar seus movimentos dentro da sepultura. Bom, tá tudo pronto? Tudo pronto. Vamos lá. Pessoal, é a hora da verdade. O braço articulado superleve, que pode ser desdobrado e chegar a 3 metros, está pronto para ser baixado. Preciso que alguém puxe do outro lado. Todos ajudam a manobrar o braço no cano de 20 centímetros de diâmetro. Continuem segurando enquanto baixam. Eu tô me sentindo um piloto, sabia? Pronto, temos uma imagem. O especialista em câmeras Bill Tarrant posiciona a câmera e ajusta as lentes. Olha só, olha só. Eles conseguem ver nichos esculpidos nas paredes de calcário. Dentro dos nichos, há urnas cheias de ossos humanos. Estamos dentro. É isso aí, é isso quase aí. Quase lá. Colocadas aqui 2000 anos atrás. Uau!
O braço robótico mostra que há 9 compartimentos funerários nesta sepultura. 4 deles possuem ossários. Eles começam com o nicho que está mais próximo à porta. Tradicionalmente, este nicho abrigaria a urna mortuária do homem que encomendou a tumba. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. É. Este nicho poderia conter os restos mortais de José de Arimateia? Este é o momento. A câmera manobra vagarosamente entre o ossário e a parede. Walter insere o que chama de câmera cobra na abertura. Ela é mais flexível e será capaz de chegar mais perto dos ossários do que a câmera HD de Bill. Eles procuram por um nome ou um símbolo. Olha só isso. É bem ornado e condiz com uma pessoa rica. 2 rosetas circulares, típicas de ossários, são claramente visíveis. A maioria dos estudiosos acredita que elas simplesmente são decorações, mas outros creem que elas têm um significado ainda não decifrado. A equipe também identifica um elemento esculpido entre as rosetas. Os estudiosos o chamam de nefesh, ou pilar. Como a palavra hebraica para pilar e elevação é a mesma, pode ser uma referência simbólica à vida após a morte. Eles continuam vasculhando a urna por todos os lados, procurando novos símbolos ou alguma inscrição, mas não encontram mais nada. A equipe move a câmera para o segundo dos 4 nichos a serem explorados. Este contém 3 ossários. Walter, dá para baixar mais um pouco? Claro. E retrair um pouco. Tá, retraindo. As tampas têm inscrições. Está vendo alguma coisa? Não. As inscrições não são monumentais, não são uma coisa que alguém esculpiu elaboradamente, como aquelas rosetas. São etiquetas. São etiquetas. Sabe, essa é a urna do tio e essa é a da vovó, só para lembrar qual é de quem. E é quase como o grafite às vezes. Então nós temos que ser sistemáticos e cuidadosos para não dar um zoom esperando ver uma inscrição enorme e encontrar só um pequeno grafite. Entendi. Pode baixar? Posso sim. Essa é legal. Quando reposicionam... Eu não sei. Espera. Uma descoberta. M-A-R-A. Aramaico? Não, é grego. Onde está vendo? M-A-R-A. A equipe já se deparou com este nome antes, no suposto sepulcro da família de Jesus, a poucos metros de onde estão. Lá, uma das urnas foi identificada com o nome Maria Mene Mara. Maria Mene é uma grafia grega específica para Maria, encontrada apenas em 2 textos antigos, ambos associados a Maria Madalena. Mara parece ser um título que a designaria como uma espécie de lorde ou apóstolo feminino, ou uma lady. É possível que para os primeiros discípulos, Jesus e Maria Madalena fossem vistos como um lorde e uma lady? As pessoas que foram sepultadas na tumba estariam invocando Maria Madalena e não Jesus em seus ossários? Animada, a equipe prossegue. Agora quero bem mais alto. E neste momento, um cabo se rompe. A câmera e o braço robótico estão presos. E não há como a equipe retirá-los. O cabo rompeu, o braço entortou. É a pior hipótese possível. Tá, foi o cabo de movimento que quebrou? É, o que sobe e desce. O que sobe e desce. Para o projetista Walter Klassen, é um pesadelo. Por favor, deixa eu pensar no que fazer. Eu não consigo falar. Pega, puxa com força. Espera. Devagar.
O cabo rompido significa que Walter não pode mais retrair o braço. E da maneira que ele está posicionado, não poderá subir pelo buraco. Durante várias horas, ele manipula o braço quebrado. A exploração parece terminar antes de realmente começar. Eu não sei se consigo tirar. Você consegue acionar o motor que dá o zoom? Eu estou fazendo isso. Vou ver se consigo recolher a dianteira, tá? Entendi. Tá subindo, Walter. Eu tô vendo. É bom. É um bom sinal. É bom que esteja subindo. Tá, pode puxar agora, Kevin. Puxa. Walter finalmente consegue retirar o braço quebrado. Devagar, devagar. Só um minuto. Depois de 2 horas de conserto, o braço robótico é reparado e volta ao jogo. Agora ele é posicionado para explorar o terceiro nicho, que contém um único ossário. Não há nenhum símbolo na urna, mas o nicho possui algo mais. Muitos ossos humanos. Não há inscrições aqui. E nem pista de José de Arimateia ou de outro personagem ligado a Jesus. A equipe está ficando sem opções, ossários e nichos. Chega a hora de explorar o último compartimento e as 2 últimas urnas. O arqueólogo Rami Aravi acompanha a busca. Eu quero ver esse aqui. Walter, dá para ir mais para frente? Acho que sim, vou tentar. Muitos anos, muito dinheiro e muito trabalho foram investidos para se chegar a este ponto. Mas o tempo desta expedição está prestes a acabar. O que estamos vendo? O que é isso, Walter? Acho que o braço está preso, mas ele está chegando. Opa, o que é isso? Estamos vendo a ponta de um dos ossários. Isso mesmo, isso mesmo. É o número 4, já é o 4º nicho, não é? Correto. Estamos olhando à frente? Estamos vendo essa parte aqui. Ah, lateral. Então, e Walter identifica algo em comum. Olha só. Vou dar um close. Uma cruz. Bom, eu voltei. Ótimo. Vocês viram essa cruz? Não. É bem no meio. Onde está a cruz? Onde? Sobe um pouco, Bill. Subindo. Não. Devagar, devagar. Tá bom. Aí. É, isso mesmo, é uma cruz. A cruz. Ah, sim, é. Desça um pouco, Bill. Dá pra descer? A maioria dos historiadores acredita que a cruz tornou-se um símbolo cristão no século IV depois de Cristo. Por isso, encontrá-la em uma sepultura do século I não significa nada. Mas cruzes do século I, que podem ser cristãs, já foram encontradas na Itália, em Herculano e em Nápoles. E pelo próprio Rami Aravi em uma escavação na Galileia. Se a cruz já era um símbolo cristão no século I, a equipe acaba de descobrir a cruz mais antiga já encontrada, relacionada a Jesus. Em ossários não deve ter nada feito só para decoração. A coisa toda é simbólica. Toda a urna é simbólica. Leste de Talpiot, Jerusalém. A equipe já explorou 3 dos 4 nichos com ossários. Até agora, eles examinaram 5 das 7 urnas. A esperança é encontrar inscrições ou símbolos que possam lançar luz no suposto sepulcro da família de Jesus, a apenas 60 metros de distância. Acho que estamos indo bem. Nós achamos um pilar que pode ser uma referência ao pós-morte. Achamos uma cruz que eu acho que é cristã e uma inscrição do nome Mara, que também está na outra tumba e pode ser lida como Lady. Mas eu não acho que isso traz uma ligação conclusiva com a tumba de Jesus achada aqui. Temos que encontrar mais. No último nicho, a equipe continua analisando o ossário com a cruz gravada e a urna próxima. Tá, pode voltar. O controle está com você.
O trabalho é minucioso e metódico. Dá para ver no monitor onde você está. E, de repente, é recompensado. Estou vendo uma coisa. Na urna de trás está meio bloqueada pelo ossário da frente. Olha, olha. O que é isso? Aí. Nossa. Uau! Uau! Que parte é essa? É o fundo? Isso é o topo. E tem essa bola aqui na base. É uma bola mesmo. Deixa só eu me orientar. Pode ver sua localização no monitor. Olha só, olha só. Então, Para aí. Uau! Olha só. Olha isso aqui. Que incrível. É um Nefesh. Não. Rami consegue analisar a imagem e acha que pode ser outro exemplo de um Nefesh, ou pilar, como o outro encontrado no primeiro nicho. Pessoal, não é um pilar. Com certeza é outra coisa. Nunca vi nada igual a isso. Melhorou. Nem sei o que parece. O que você fez? Podem ser as alças. Voltando. Olha. Olha aqui. Vai aqui bem devagar. E então, uma revelação. É um peixe. Ah, é claro. Isso aqui é a cauda. Parece uma baleia. É uma baleia. É o Jonas. Sim. Meu Deus. É a cabeça do Jonas. A baleia com a cabeça cuspindo É a o Jonas. cabeça Tá do vendo? Jonas. 2 pernas, 2 braços e a cabeça. Isso. É a baleia cuspindo o Jonas. Que coisa mais fabulosa. E isso é um símbolo cristão de ressurreição. A equipe está convencida de que está diante de um grande peixe cuspindo Jonas. Ao contrário dos cristãos posteriores de Roma, que representavam o peixe de Jonas como um dragão do mar, os primeiros discípulos de Jesus eram judeus. Como consequência, o peixe aqui representado é comestível, é kosher, já que tem escamas e nadadeiras. De acordo com o livro bíblico de Jonas, quando ele foi cuspido, sua cabeça estava coberta por algas marinhas. Aqui, a equipe vê um boneco em palito, sendo cuspido por um peixe, com a cabeça intencionalmente marcada por linhas. Ao longo das laterais deste ossário, há pequenos peixes nadando no mar. A imagem é singular. A descoberta é revolucionária. Sem dúvida, a figura de Jonas foi o símbolo dos primeiros discípulos de Jesus e um símbolo da ressurreição de Cristo. Devido à clareza desta imagem do século I, seu significado preciso pode ser revelado. Para cristãos, ou judeus cristãos, seguidores de Jesus, isso significa que, assim como Jonas, Jesus morreu. O peixe é o símbolo de quem renasceu dos mortos. E esse ossário, claramente, está falando da ressurreição dos mortos. E essa foi uma das primeiras representações da ressurreição. Coisa grande. Uma coisa muito grande. Esta descoberta, o símbolo mais antigo já relacionado a Jesus, faz com que os investigadores sintam que seu palpite foi recompensado e que conseguiram evidências expressivas de que a tumba, a apenas 60 metros da que estão investigando, é mesmo o sepulcro da família de Jesus. Mas será que conseguirão mais provas? Eles continuam para ver a parte de trás do ossário com a figura de Jonas. Eles enxergam algo, mas por causa da parede, a câmera não consegue ir longe o bastante para captar uma boa imagem. Walter posiciona a câmera no chão, captando a tampa por baixo. A imagem na parte de trás parece a cauda de um peixe, mas a equipe não tem como se certificar. Para ajudar, eles consultam as fotos em preto e branco feitas por arqueólogos em 1981, antes que fossem expulsos do túmulo por ativistas religiosos. Aqui, a imagem da cauda de peixe fica clara. O peixe parece estar mergulhando no ossário. As fotos também revelam um detalhe novo e inesperado. Hoje, a urna com a gravura de Jonas não está no mesmo lugar em que foi encontrada. Sendo assim, ela foi tirada de seu nicho e colocada em outro, onde está agora. Sua posição original? O primeiro compartimento à direita, chamado de nicho do patriarca.
Esta mortuária pode conter os restos de José de Arimateia? Pode ser uma evidência, mas não há nenhuma inscrição. Ainda assim, resta um ossário para ser analisado. Leste de Talpiot, Jerusalém. Pela primeira vez na história, a equipe explorou uma sepultura selada da era de Jesus, usando um braço robótico. Eles descobriram uma imagem única, que pode ter sido usada pelos primeiros discípulos de Jesus. Mas a busca ainda não acabou. Resta um ossário a ser explorado. Câmera para a direita. Tá, estou virando. Agora a gente está olhando para o número 3. Número 3. Esse aqui. Quando a câmera se aproxima do último ossário, a equipe sente como se um raio tivesse caído 2 vezes no mesmo lugar. Espera, para. É uma escrita. É uma inscrição. É uma inscrição. É isso mesmo. Tem um ômega, tem um D, um C, delta, eta. A inscrição está em grego, a língua dominante dos ricos de Jerusalém no século I depois de Cristo. Mas o que significa? Theos é o nome de Deus. Theos é grego. Em português, seria Jeová. Então isto seria um verbo. Deus está fazendo alguma coisa. Isso eu não consigo entender. A equipe contata o professor James Charlesworth para ajudar a decifrar a inscrição grega. Era para ter chegado ontem, mas você ficou resfriado. Ontem não seria legal. Não precisava de alguém que lesse grego. Hoje precisa. Você não vai acreditar. Vem. Estão me provocando, não? Vem cá. O que acharam? E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Yao. Tem isso nos papiros mágicos gregos. É uma maneira de se referir a Yahweh ou Deus. Aqui está em grego, in uncius, que significa maiúsculo Yao. E acima eu acho que pode ser Dios. Deus ou Zeus, agora é Yahweh. É isso aí. E upso, que pode estar relacionado à palavra grega upsoteo, que é levantar-se. O quê? É isso. Upsilon, psi e ômega. Seria úncio para upso-o, que no Evangelho de João é usada para a ressurreição de Jesus. Upso-o, ele se levantou. Eu me levantei, disse Jesus. Eu me levantei, eu me ergui. Upso-o. E o resto eu não sei, pois não consigo ler. Acho que é um O. Pode ser um não O. Sei. Apple. Upso-o, apple tutanel, eu diria. Dos mortos. As primeiras 2 linhas são claras. A primeira palavra é Dios, que pode ser interpretada como Senhor ou Deus. A segunda palavra é Jeová, o nome de Deus nas escrituras hebraicas. E então a palavra upso, que pode significar levantou, levantará ou levanta. E finalmente, 3 letras que não estão claras. Pode ser uma referência ao reino dos mortos, como o professor Charlesworth citou. Mas estas últimas letras também podem ser A, G e B. A última palavra então seria Agba, o equivalente hebraico a upso. Neste caso, a inscrição seria translinear: grego, hebraico, grego e hebraico, que pode ser lido como Deus, Jeová, levante, levante. De qualquer maneira, é um apelo à ressurreição. Mas há outra leitura possível. Há uma palavra que não deveria estar aqui: Jeová. No século I, os judeus dominantes jamais escreveriam o sagrado nome de Deus em um ossário. Seria uma heresia. Mas alguns discípulos de Jesus, acreditando que ele fosse Deus encarnado, o chamavam pelo sagrado nome de Deus, Jeová. Neste caso, a inscrição pode ser interpretada como Senhor, Jesus, levante-se, levante-se.
A inscrição encontrada aqui sugere fortemente que as pessoas sepultadas no local acreditavam em ressurreição. De certo modo, pode ser um apelo para a sua própria ressurreição, mas lida de outra maneira, é uma exortação para que Jesus ressuscite. Para James Tabor, o achado é persuasivo e o convenceu que o outro sepulcro, encontrado a apenas alguns metros, é o último lugar de descanso de Jesus e de sua família. Essa tumba deu um contexto mais amplo para outra sepultura. Antes de ontem, se você me perguntasse, Talpiot, tumba de Jesus, o que acha? 50-50? Eu já diria uns 75% de certeza. Depois dessa tumba, já subi para 95%. Fácil. As implicações são enormes. Será que a simples ideia de que os ossos de Jesus foram colocados aqui insulta a mais fundamental crença cristã de que Jesus ressuscitou? Não, segundo o professor Charles Worth. O significado que vimos pela primeira vez e qualquer pessoa viu em 2000 anos é que temos uma baleia com a boca fechada e não temos uma baleia engolindo alguém e do interior dessa boca está saindo um ser humano. O símbolo aqui em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, perto daqui, representa a crença de que Jesus se levantou. E isso décadas depois da morte de Jesus. Eu acredito que essa tumba pode ser o sepulcro de Jesus. E as pessoas não precisam abrir mão da fé na ressurreição. Vou explicar por quê. Os primeiros cristãos tinham uma visão diferente de ressurreição do que as pessoas têm hoje. Eles não pensavam em um cadáver ressuscitado. Eles imaginavam que Jesus tinha se elevado aos céus. E o que achamos nessa tumba, a menos de 60 metros do sepulcro de Jesus, é evidência disso. Pura evidência arqueológica. Estão celebrando sua ressurreição. Do jeito que interpretamos, é a compreensão deles de que Jesus se elevou. Ele alcançou o céu. E não necessariamente seus ossos foram para o céu. Os ossos ficam para trás. É como uma roupa velha que trocamos e aí pomos roupa nova. A missão parece concluída. A equipe encontrou José de Arimateia? Eles não têm certeza, mas podem afirmar que há um conjunto de nomes que já consideravam convincentes. Acabaram de adicionar os dados arqueológicos que identificaram como uma imagem de Jonas, uma cruz, a inscrição do nome Mara e a primeira frase ligada à ressurreição. Com base nestas descobertas, a equipe acredita que existem motivos fortes para concluir que Talpiot, em Jerusalém, é o último local de descanso dos primeiros discípulos de Jesus, da maior parte de sua família e do próprio Jesus de Nazaré. Agora, cabe aos estudiosos analisar as evidências. Uma coisa é certa, o debate está apenas começando. Versão brasileira, Vox Mundi.